escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, um ótimo fim de semana a todos. Estamos de volta para mais uma aula da nossa escola dominical virtual. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 14 de João, mas antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma oração. Em seguida, vamos ouvir um cântico e depois a gente volta para conversar sobre esse texto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de, mesmo em tempos tão difíceis, Pai, utilizarmos esses recursos, Pai, tecnológicos, para estudar a Tua Palavra, para nos aproximarmos do Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque isso é graça, isso é bênção do Senhor sobre a Tua igreja, Pai. Não permita que fiquemos desanimados ou que fiquemos ansiosos, Pai, ou atribulados, mas que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Então, irmãos, como a gente vinha falando, como vocês estão acompanhando no nosso YouTube, nós estamos estudando o Evangelho de João. Nas últimas 2 semanas, nós estudamos a primeira metade do capítulo 14 desse Evangelho. Fizemos aí 2 aulas sobre esse trecho. Mas uma coisa que a gente precisa reiterar em todas as aulas, em todas as semanas, é algo que não pode sair da nossa cabeça, é que o texto que nós estamos estudando nessa semana, isso serve para qualquer uma das semanas, né? O texto estudado não está isolado, né? Ele não é um texto à parte. Pelo contrário, ele está no contexto de um livro inteiro, de um evangelho, que tem um objetivo, que foi escrito por João para pessoas de carne e osso, pessoas como nós, que estavam passando por uma crise, uma perseguição, precisavam de encorajamento, e o argumento todo do Evangelho, o argumento de João como um todo, a gente já tratou disso em alguns momentos, está na questão de que o importante, a meta de João, é que esses irmãos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado. Então, quando nós estamos agora no capítulo 14, ele continua com esse mesmo objetivo. Tá? Além disso, além de fazer parte desse contexto maior, que é o livro, que é o Evangelho, né? Que tem esse objetivo, esse trecho que nós estamos estudando hoje faz parte de um discurso, né? De um discurso que começa onde? Lá no capítulo 13, por volta no versículo 31, tá? E ele vai até o final do capítulo 17. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos que tratam do mesmo discurso, tá? A mesma fala de Jesus. Então, se nós dividimos esse trecho para estudar semana a semana, nós temos que tomar muito cuidado para não dividir a lógica desse texto, né? Para não dividir a intenção de Jesus com esse texto. Então, hoje nós vamos voltar um pouquinho nisso. É um trecho só. Uma coisa que às vezes atrapalha, muitas vezes atrapalha a nossa compreensão, é que nas nossas Bíblias, isso acontece nas Bíblias ao redor de todo mundo, em todas as línguas, né? Os editores, as pessoas que estão editando esse livro na nossa língua, colocam a divisão por capítulos, que é uma coisa que já está convencionada, em qualquer lugar do mundo que você for, João 3,16 ou João 14,15, vai ser o mesmo versículo. Mas além disso, há os subtítulos, né? Que são esses títulos pequenos ali, que normalmente estão em negrito e tal. E esses títulos dividem o texto. Só que esses títulos não existem no original. Não existiam na intenção de João quando escreveu esse evangelho. Então, muitas vezes eles atrapalham. Nesse texto específico que a gente está lendo, é o caso. Tá? Atrapalha mesmo. Porque a gente precisaria compreender sempre que é um texto só. Desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Por mais que aparentemente ele mude de assunto, ele fale uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, o argumento central é o mesmo. É o mesmo assunto. Jesus está falando com os seus discípulos no contexto da última ceia, é logo depois da última ceia, dentro do cenáculo. Judas já foi embora, tá? Que ele vai embora lá no capítulo 13, e a partir do momento que Judas vai embora, a porta se fecha, ficou Jesus e os seus discípulos. Não tem multidão, não tem nada. Então ali ele está conversando com os seus discípulos ao redor da mesa, tá? Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção também, que é muito relevante nesse discurso, é que Jesus responde perguntas. Tá? Muitas vezes a gente não presta muita atenção nesses diálogos e tal, mas eles são muito importantes. Lá no capítulo 13 ainda, bem no começo, Jesus responde uma pergunta, um comentário de Pedro. Tá? 13, nos versículos 36 e 38. Na semana passada, semana retrasada, nós tratamos então da resposta de Jesus para Tomé, que a pergunta de Tomé está lá no capítulo 14, versículo 5. E também da resposta de Jesus para Filipe. A pergunta de Filipe está no versículo 8, tá? Do capítulo 14. Então, nós já temos aí perguntas de Pedro, Tomé e Filipe, 3 discípulos, né? Jesus respondendo. Hoje nós vamos passar por uma nova pergunta, que é a pergunta de Judas. Judas, não o Iscariotes, está na minha versão. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas o nome
pelo qual ele é conhecido, normalmente até nos outros evangelhos, é Judas Tadeu, tá? Ou Judas, irmão de Tiago, tá? Que não é o Tiago, irmão de João, que não é o Tiago, irmão de Jesus, é um outro Tiago, ok. Judas Tadeu normalmente é o nome pelo qual ele é conhecido. Então ele vai fazer uma pergunta, um comentário, nós vamos tratar disso hoje. Lá no capítulo 16, nós ainda vamos chegar lá, né, daqui a alguns domingos, mas nesse mesmo discurso ainda, no versículo 17 do capítulo 16, alguns discípulos querem novamente fazer perguntas e eles meio que conversam entre si, uma conversinha paralela durante a fala de Jesus. Jesus ouve o que eles estão dizendo e Jesus responde, mesmo nenhum deles tendo se dirigido especificamente para Jesus. Jesus responde e explica. E lá no versículo 29 do capítulo 16, tá, nós temos a sexta interferência. Então são 4 discípulos que perguntam, mas esses que queriam perguntar e não perguntaram. E aí a sexta fala dos discípulos, que é quando eles afirmam que creem que Jesus Cristo veio de Deus, tá? Que ele é enviado de Deus. Então são 6 falas que interrompem o discurso de Jesus e aos quais Jesus responde. E lá no capítulo 17, Jesus faz uma oração. Uma oração por esses discípulos que estão na sala e por todos os outros discípulos, que inclui a gente. Tá? Então, essa é a estrutura desse discurso todo. É muito importante a gente ter isso na mente. Né? Lá na primeira aula, que eu dei 2 domingos atrás, eu sugeri que vocês lessem o trecho todo. Tá? Se você ainda não leu, leia. Acho bem importante, cada vez mais importante a gente compreender esse trajeto que Jesus está fazendo. Porque Jesus vai voltar nos mesmos assuntos que ele já tratou no começo, daqui a pouco ele volta e explica um pouquinho mais, daqui a pouco ele volta em outro assunto e explica de novo. Então, ele responde um discípulo que não entendeu bem, então ele vai sempre voltando ali, ele está dando uma informação só, né? Em 5 capítulos. Tá? Então, todo esse discurso tem o mesmo assunto, o mesmo objetivo, e o objetivo é que os discípulos, incluindo a gente, crescem que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, ou seja, o enviado, né, o ungido, aquele que o povo de Israel esperava. E que com isso, sabendo disso, tá, eles recebessem o conforto e a segurança que seriam tão necessários daqui para frente. Porque se é o último discurso de Jesus, a gente sabe que isso foi depois da janta, né, depois da ceia. Depois disso ele vai para o Getsemane, depois disso ele vai ser traído, preso, julgado, e antes de 24 horas ele está morto. E os discípulos terão todos fugido, dispersado, Pedro terá negado, Judas já vai ter se suicidado. Então, assim, em menos de 24 horas, a vida desses homens vira do avesso, literalmente. Tá? E eles precisam de conforto e de segurança, e é isso que Jesus está oferecendo para eles nesse momento. Tá? Tudo isso vai ficar mais claro ainda na medida que a gente for passando pelo capítulo 15, pelo capítulo 16, pelo capítulo 17. Tá? Por isso que é importante a gente ter essa leitura completa. Jesus então vem falando lá nos versículos anteriores, que nós tratamos nas 2 semanas anteriores. Jesus está falando quem ele é e o que ele está fazendo. E justamente nas respostas para Pedro e para Tomé, né? Para onde você está indo? Eu estou indo para o Pai. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Então, tudo aquilo que a gente estudou no domingo passado. Na resposta para Filipe, que é o terceiro ali, né? A gente já falou sobre a pergunta para Filipe, a pergunta de Filipe. Jesus responde falando da relação entre ele, Deus Filho, e o Deus Pai. Tá? E ele fala dessas 2 pessoas. Essa palavra é importante. Ele fala dessas 2 pessoas. São 2 pessoas, é a mesma divindade, mas são 2 pessoas. São 2 manifestações diferentes, 2 ações diferentes. Tá? O Deus envia, Deus Pai envia, Deus Filho cumpre, Deus Filho vem. E a mesma coisa nós vamos ver hoje sobre o Espírito Santo. As obras do Deus Pai, o Deus Filho também faz, e o Deus Espírito Santo vai continuar essas obras. Então, são 3 pessoas, até esse momento aqui ele falou de 2, só Deus Pai e Deus Filho, mas que têm ações diferentes, têm papéis, né, muito bem delimitados nessa dinâmica aí, nesse funcionamento, vamos dizer.
Para a gente continuar o texto, então, já fiz essa introdução, vamos ler o capítulo. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Você acompanha na sua, e daqui a pouco a gente vai pontuar algumas coisas importantes sobre esse texto. Então, hoje nós vamos começar no versículo 15, nós encerramos no versículo 15 semana passada. Hoje nós vamos começar no mesmo versículo 15 e vamos até o final do capítulo, ok? Preste atenção. João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E aí acaba o capítulo 14, amém. Gostaria de chamar a atenção para algumas coisas nesse texto. Esse texto, ele está no meio, né? Ele é parte dessa sequência toda. Então, algumas coisas que ele está dizendo aqui, ele já disse antes, e ele está reforçando. Outras ele está introduzindo aqui, e ele vai explorar mais no capítulo 15, no capítulo 16 e na oração lá no capítulo 17. Tá? Mas algumas coisas já estão bem estabelecidas. Por exemplo, o que ele fala no versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso não é nenhuma novidade, nem nenhuma mentira, obviamente, né? Mas não é nenhuma novidade. Isso está muito estabelecido no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, nos pactos que Deus estabeleceu com o seu povo, sempre era colocado isso, que o amor de Deus, do povo por Deus, seria manifesto não em sentimento e não em emoção, mas em obediência. Isso é algo central para a verdade do Evangelho. Tá? Isso é central para a mensagem da Bíblia. Nós vivemos numa sociedade em que amor é beijinho, é abraço, é pegar na mão, né? Se a gente for avançar mais, é o amor do casamento, é o amor das juras de amor, de jantares românticos, é o amor do sexo, né, da relação sexual. Mas quando nós estamos falando de amor como uma relação com Deus, esse amor não tem a ver com sentimento. Esse amor não tem a ver com emoção. Esse amor tem a ver com obediência. Deus estabeleceu isso. Tá? E Ele é amor. Então o que Ele estabeleceu é assim. Mas este amor é impossível para o homem. A história do Antigo Testamento inteiro fala dessa impossibilidade, né? Mesmo homens que foram considerados o amigo de Deus, né? Ou o homem segundo o coração de Deus, Abraão e Davi, mesmo esses homens desobedeceram. Mesmo esses homens não conseguiram
manifestar o amor a Deus através da obediência de uma maneira plena. É impossível para o homem por causa do pecado, né? Então, como Jesus está dizendo que essa obediência é necessária, ele introduz esse personagem, né? Essa pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Tá? Ele introduz na conversa, por quê? Porque o Espírito Santo tem um papel agora preponderante nessa questão. Tá? Então, a lógica é a seguinte: Jesus está indo embora, como a gente viu lá no início do capítulo, Jesus está indo embora, mas enviará alguém que, como está ali no versículo 16, esteja para sempre convosco. Lembrem que o nome de Jesus, na promessa, era Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Né? Ele esteve conosco, fisicamente, na terra, né? O tal do Jesus histórico. Jesus esteve na história, Jesus entrou na história. Né? Mas hoje, Emanuel é o Espírito Santo em nós. É o Deus conosco. Né? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente ali, né? A gente leu que o Espírito Santo tem algumas ações, algumas coisas que ele faz em nós. Mas antes eu queria chamar a atenção que o Espírito Santo já era muito bem conhecido no Antigo Testamento. Tá? Não há como nós dizermos que o Espírito Santo é uma novidade do Novo Testamento. Não, o Espírito de Deus está na criação. O Espírito de Deus é citado em diversos textos, em diversas profecias, nos Salmos, em vários textos da Bíblia, mostrando que o povo de Israel, né, o povo de Deus, sabia que existia o Espírito de Deus que habitava nos seus servos. Né? Isso já existia, por mais que houvesse o templo e o culto no templo e tal, mas era isso que a unção, por exemplo, derramar o óleo sobre a cabeça do novo sacerdote, do novo profeta, do novo rei, simbolizava, que era o Espírito de Deus que agia através daquela pessoa. Né? Então, não é uma novidade do Novo Testamento, mas o Novo Testamento revela algo que o Antigo Testamento não revelava. O Novo Testamento revela claramente o Espírito Santo como uma pessoa da divindade. Diferente do Pai e do Filho, mas igual aos dois em essência. O Espírito Santo é Deus. Tá? Mas ele não é o Filho, mas ele não é o Pai. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Muito difícil de compreender? Claro que sim. Né? É algo que está para além da nossa humanidade. A gente não consegue, né? A nossa mente não consegue ter essa clareza. Mas algumas coisas precisam ficar certas na nossa mente. Né? O Espírito Santo é Deus. Da mesma maneira que Jesus Cristo é Deus. Tá? Então, o Novo Testamento traz essa novidade. E talvez essa novidade, nesse trecho, nesse discurso de Jesus aqui relatado em João, talvez seja o primeiro grande momento da Bíblia em que se fala sobre o Espírito Santo. Tá? Então, esse capítulo muito importante, nós vamos voltar, porque vai voltar a falar mais detalhadamente sobre o Espírito Santo nos próximos domingos. Mas algumas coisas a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, tá? Vamos olhar ali no versículo 16. Eu imagino que você reparou nisso, que no início ali Jesus dá um título, um nome para o Espírito Santo. Né? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Eu quero chamar a atenção para essa palavra Consolador. Tá? Essa palavra está na minha versão, na Revista Atualizada, tá? De João Ferreira de Almeida. Se você está usando a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, provavelmente vai estar auxiliador. Na nova versão internacional, que é uma versão bastante boa, aí, muitas pessoas têm a versão um pouco mais recente, está como conselheiro. E na nova versão transformadora, que é uma versão mais recente ainda, saiu nos últimos anos, vem como encorajador. Tá? Então, olha as palavras que aparecem. Consolador, auxiliador, encorajador e conselheiro. É importante a gente reparar, e se você tem alguma dúvida, um dicionário pode te ajudar, que essas 4 palavras não significam a mesma coisa. Tá? Isso, vamos dizer assim, é um problema do texto?
a gente já vai entender por que isso acontece. Tá? Consolar não é a mesma coisa que auxiliar. Auxiliar não é a mesma coisa que encorajar. E encorajar não é a mesma coisa que aconselhar. Tá? São 4 palavras que querem dizer coisas diferentes. Mas por que isso acontece? Tá? Acho que isso é importante a gente atentar. Existe uma Bíblia que é usada pelos católicos, que se chama Bíblia de Jerusalém, que é uma outra tradução mais antiga, que usa uma palavra para traduzir, né, no grego. E é uma palavra que, em geral, a gente não conhece. É a palavra paráclito. Tá? O que quer dizer a palavra paráclito? Na verdade, a palavra paráclito é a transliteração, não é a tradução. Tá? Por quê? Porque a palavra no original é parakletos, em grego. Tá? Parakletos. Então, na verdade, eles só aportuguesaram, vamos dizer assim, né? Essa palavra é paráclito. Tá? Por quê? Porque parakletos não tem uma tradução boa em português. Na maioria das línguas não tem. Tá? Vamos entender o que é o parakletos e daí a gente vem para as traduções. Tá? Parakletos, lá na Grécia, no tempo de João e tal, era um termo jurídico, um termo então do ambiente dos advogados e tal, para se referir ao advogado de defesa. Tá? Então, no âmbito jurídico, era um advogado de defesa. Na fala mais geral, assim, num significado um pouco mais geral, queria dizer alguém para quem você pede ajuda. Tá? Para quem você pede ajuda. Não é só um ajudador ou um auxiliador. Né? Mas é alguém a quem você chama, a quem você recorre. Tá? Se você for olhar o dicionário da língua portuguesa e procurar a palavra paráclito, que tem ali na Bíblia de Jerusalém, como eu falei, a tradução vai estar, a definição vai estar como chamado para ajudar. Alguém que foi chamado para ajudar. Então, tem a ver com auxiliador, tá? Mas faz sentido daí a gente entender por que essas outras traduções, consolador, porque é aquele que está do lado na hora da dor, auxiliador, que foi chamado para ajudar, encorajador, também aquele que está do lado no momento em que você precisa, conselheiro, aquele da parte de Deus que estará fazendo o que está escrito lá no versículo 26. Né? No versículo 26 diz, ele repete essa expressão consolador, né, na minha versão, e diz assim: a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, por isso, usar talvez conselheiro. Então, são funções, são papéis que o Espírito Santo assume em nós. Né? No capítulo 16, daqui a alguns domingos a gente chega lá, Jesus vai falar ainda mais sobre o Espírito Santo. Mas aqui nós já temos alguns pontos bem importantes para a gente lembrar. Tá? Primeiro, voltando lá no versículo 16, Jesus roga ao Pai e o Pai envia o Espírito Santo. Da mesma maneira como o Pai enviou Jesus Cristo. Tá? Por exemplo, lá no capítulo 13, né? A gente viu isso no capítulo 13, versículo 20. Tá lá: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai. Né? Então tem essa relação do envio. Tá? O Pai envia o Filho, o Pai envia o Espírito Santo. E o Filho roga ao Pai para que nós não fiquemos desamparados. Ele usa essa expressão no versículo 18: não vos deixarei órfãos. Tá? No sentido, vocês precisam dessa ajuda. Então, Jesus roga ao Pai. O Espírito Santo não é apenas o Paráclito, mas é o outro Paráclito. É como está ali no versículo 16. Porque Jesus Cristo é o primeiro Paráclito. Tá? O que isso quer dizer? Jesus Cristo esteve conosco durante esse tempo. Jesus Cristo esteve ao nosso lado, ajudou os seus discípulos, ensinou os seus discípulos, lembrou aos seus discípulos o que eles conheciam da lei, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Fez todo esse papel, mas ele vai voltar para o céu. Ele vai voltar para o Pai. Então, para não ficarmos órfãos, ele roga ao Pai e o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito Santo.
O Espírito Santo não pode ser recebido pelo mundo. Isso está ali no versículo 19, né? Não pode ser recebido pelo mundo, mas ele habita conosco e está em nós. Conosco quem? Olha lá o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele volta do versículo 15 que a gente começou. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, ele está argumentando que aquele que ama e que guarda os mandamentos, então é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o enviado e tal, esse recebe o Espírito Santo. Tá? A pergunta de Judas, do Judas que não é o Iscariotes, demonstra que ele entendeu isso. Demonstra bem que ele entendeu isso. Olha a pergunta de Judas. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele entendeu que Jesus se manifesta aos que creem, ao que o ama, no fim das contas, e que o Espírito Santo vai viver naquele que ama e tal. Ele entendeu. Só que a expectativa de Judas era outra. Assim como a expectativa em geral do povo judeu era outra. Tá? Eles esperavam um Messias político, um Messias que iria reinar sobre Israel, destruir ou eliminar o Império Romano que estava dominando Israel naquele momento, e queria mostrar para o mundo todo, e queria dominar o mundo, e que seria um rei sobre as outras nações. Isso está prometido nas promessas do Antigo Testamento. Né? Então, a expectativa era de um Messias político. Queria fazer isso pela força, por um exército poderoso, como Davi fez. Né? Davi é o rei modelo em Israel. Então, a expectativa é que Jesus fosse um novo Davi, por exemplo. Tá? Também numa ideia de um triunfo militar, né? Mais do que só político, mas militar mesmo. Ter um exército que dominasse os outros povos, como eles vinham sendo dominados há 500 anos. Tá? Na verdade, mais tempo, mas desde o cativeiro babilônico já se fazia mais de 500 anos. E essa questão de ser visível para todo o mundo, era essa expectativa. Jesus vai vir, o Messias vem, né? E o mundo inteiro vai conhecê-lo. A gente sabe que isso é verdade. Não deixa de ser verdade, mas não é nesse momento que Jesus vai se manifestar para todo o mundo. Né? Nesse momento, Jesus vai morrer. E esse ministério, aparentemente, acaba. Mas aí, Jesus está introduzindo essa questão de que o Espírito Santo vem. Os seus discípulos, nós, continuamos a obra que ele começou. E, através do trabalho da igreja, Jesus se faz conhecido no mundo todo. Mas ele só será manifesto para aqueles que o amarem, que crerem no seu nome, que obedecerem, que vão ter recebido o Espírito Santo. E aí, no dia do triunfo final, vai acontecer esse triunfo. Só que daí não é contra os reinos deste mundo, é contra o inimigo. O inimigo com I maiúsculo, né? Que é Satanás, o rebelde. E também sobre a morte, e sobre a escravidão do pecado, e sobre os seres humanos e os seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Tá? Então, Jesus está colocando essa perspectiva agora. Está explicando essa perspectiva. Só para encerrar. Por isso Jesus explica que a realidade é espiritual. Por isso ele fala do Espírito Santo. Ela é muito mais profunda do que Judas esperava. Então tá lá no versículo 23, né? Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Deus mora naquele que ama. Naquele que crê, que ama a Deus, né? É o cumprimento, eu só quero citar esses dois textos, de dois textos importantes do Antigo Testamento que estavam com certeza na cabeça dos discípulos, que são as profecias de Ezequiel, tá? Então vamos lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 11, a primeira profecia, tá? Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20, que dizem assim: Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa promessa estava no contexto da restauração do povo, uma promessa de restauração do povo após o cativeiro. Tá? E lá em Ezequiel 36, os versos 25 a 28. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, Deus coloca dentro de nós o seu Espírito, o Espírito Santo, o Paráclitos, né? Que vai nos conduzir a obedecer, que vai nos conduzir a amar a Deus e a obedecer. Como está ali no versículo 26, né? No 26 e no 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo é o Paráclito, né? Aquele que está ao nosso lado, que nos auxilia, que nos ajuda, a quem nós podemos recorrer. Ele nos ensinará a vontade de Deus, a palavra de Deus. E ele nos ajudará a lembrar aquilo que nós conhecemos. E não é para menos que ele coloca na sequência. Basicamente na mesma frase, ele vem bem na sequência. Deixo-vos a paz. Porque é ele que nos traz a paz também. Tá? Em momentos de tanta ansiedade como esse que os discípulos estavam vivendo, não tanto... nós não vivemos uma ansiedade tão imediata como aquela, mas todos os cristãos, todos os crentes no Senhor Jesus estão, né, diante de um mundo que é muito mau. Nesse contexto, nós temos o Espírito Santo, que está ao nosso lado, a quem nós podemos recorrer, que nos ensinará a vontade de Deus e nos fará lembrar dela, e que nos dá a paz de Deus. Não vamos esquecer disso. No domingo que vem a gente continua. Nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo e a ação dele na igreja. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque Jesus, antes de ir para a cruz, para aquele caminho terrível, maldito, mas Ele deixou essa palavra para nós. E mais do que isso, rogou ao Senhor e que o Senhor enviasse o Espírito Santo para estar entre nós, nos ensinando, nos lembrando, sendo o Senhor a quem nós podemos recorrer, Pai, e nos deixando a sua paz, Pai. Que isso seja verdade na vida de cada irmão, Pai, de cada um de nós. Se alguém ainda não tem essa bênção, Pai, que nesse dia o Senhor abençoe e o Senhor faça essa obra maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Nos vemos no próximo fim de semana.